Agora, deixa eu me Se eu não me perguntar engano. uma coisa, André. A quem interessa a deturpação desses números nesse nível? Deturpação dos números. Eu acho que as pessoas nem olham os números. A deturpação do cenário, você tem toda a exatamente. razão. Essa guerra de narrativa, Sim. né? Guerra de narrativas. Você tem toda a razão. Porque pensa comigo, eu não acabei de falar do 1%, 160 a milhões de deturpação dos habitantes? cenários, tem toda a razão, desculpa. Agora- A quem interessa isso? Então, bem, o que que acontece? Nós temos o maior celeiro do mundo, nós temos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Quem controla a energia, controla o país. Quem controla o alimento, controla as pessoas. Uma regra básica. A partir do momento que você depende de outro país, vamos citar o exemplo agora, nós estamos gravando, nós temos um problema energético na Europa. A Europa está sofrendo na mão da Rússia. Sim. Vocês já imaginaram ter que sofrer na mão do Brasil para se alimentar? Isso é um problema. Porque é para se alimentar. Não tem outro jeito. É necessidade básica, Não básica tem outro ali. jeito. Não é simplesmente você ligar uma termoelétrica. Não é simplesmente você começar a derrubar o que resta da sua mata, como na Alemanha, uma floresta de 12 mil anos para produzir carvão. Não é. Pra estocar lenha, né? Estocar lenha. Não é. É comer. Então, a partir desse momento, você precisa ter controle. E controlar essa ânsia, vamos dizer assim. Porque no Brasil, se você for ver, nós tivemos alguns projetos que visavam única e exclusivamente controle do desenvolvimento brasileiro. A quem interessa? Aos americanos, tem um relatório que chama Farms Here, Forest There. Que é um relatório, basicamente, que faz uma análise. Gente, tá no Google, é só digitar. É só digitar, tá no Google. A gente fala no documentário, inclusive, também. desse Você material. faz uma análise única e exclusivamente quanto nós podemos incrementar na receita do produtor norte-americano se nós impedirmos o desmatamento nas áreas tropicais. Áreas tropicais, leia-se Brasil. Mata tropical, floresta do mundo na área tropical localizada, 45% das florestas virgens do mundo estão localizadas em área tropical. 45% das florestas virgens. E assim, tem uma grande diferença. Só fazer um parênteses. Esses outros países, eles também têm área de preservação, tá? Se a gente pegar só área de preservação pura no Brasil, então, por exemplo, eu vou tirar a área que os produtores preservam, vou pegar só as áreas públicas, né? A gente tem mais ou menos 30%. Entre área indígena, unidade de conservação, reforma agrária, dá uns 30%. Enquanto o Brasil preserva 30%, desse que não é dos produtores, a Austrália preserva 19%, a China 17%, os Estados Unidos 13%, a Rússia 10%, o Canadá 10%, a Argentina 9%. E essas áreas... O que é área de preservação na Argentina? Patagônia. Patagônia. O que se produz na Patagônia? Você não produz. Nos Estados Unidos, deserto de Mojave, deserto de Sonora. Na Austrália, deserto da Austrália. Na China, o deserto da Mongólia. Aqui, Amazônia. Na Argélia, o deserto de Teneré. Gente, aqui são áreas com potencial produtivo por conta do nosso clima tropical, um potencial produtivo gigantesco. Além de ter esse projeto lá, o Farms Here, Forest There, tem uma outra coisa. Vocês já viram a atuação das ONGs internacionais aqui no Brasil. E tanto de verba que elas recebem. Se elas resolverem o problema, elas vão continuar recebendo verba? É criar o problema pra vender a Qual solução, é o né? interesse em É se igual- resolver o problema? É e igual falar, certos nossa, políticos que falam que querem acabar com a pobreza, né? Sempre tem que acabar com a pobreza. Mas, Isso. porra, se acabar a pobreza, você não tem mais voto. Então, tu tem que manter a galera pobre pra poder ficar falando bem que tu por vai aí. acabar com a pobreza, não é E verdade? aí a gente pode falar, né? As premissas que esses caras usam são totalmente diferentes das premissas dos dados que se levantam, inclusive os dados do CAR, em que cada produtor fez o georreferenciamento. Gente, o troço tá com satélite lá em cima da minha fazenda, você vai falar que eu tô mentindo, não é possível. Você tá entendendo? E se eu não acertar esse negócio aqui, eu tomo uma multa que inviabiliza o meu negócio pro resto da minha eternidade. Inclusive para as minhas próximas gerações, tá? Então, o que acontece? Qual que é o interesse das ONGs que recebem financiamentos vultosos, inclusive o Fundo da Sim. Amazônia? E aí, Que vai voltar agora se o vocês show. quiserem entrar nesse pepino e nessa jabuticaba, a gente pode até entrar, Entremos. mas enfim. O que acontece? Eles nunca vão falar, você precisa fazer isso. Fiz. Parabéns, ótimo, vou largar do seu pé. Isso não vai acontecer. Porque tem gente que vive disso.